Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje, pessoal, quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Muita gente perguntando em relação à questão de se a bolsa caiu demais, se não caiu, como é que vai ficar em relação a essa questão do coronavírus, como isso impacta no macroeconômico, no microeconômico, o desemprego vai aumentar, vai diminuir, qual é a situação do mercado internacional e também aqui no Brasil pedir para o nosso setor de análise repassar algumas informações que eu quero passar para vocês. Lembrando, né, pessoal, que apesar de parecer mais uma vez que o mundo vai terminar, o mundo não vai terminar, né? Tem uma série de desafios aí que a gente precisa superar, e a grande questão é quando, né? Quanto tempo a gente vai demorar para ter essa recuperação e de que forma a gente vai sair dessa crise, né? Então o intuito, pessoal, como sempre, nunca é trazer falsas esperanças ou assustar ninguém, né? Até porque a gente tem como característica ter uma visão bem realista das coisas, né? Não ficar fazendo polêmica à toa, né? Se tem que falar de coisa boa, a gente fala de coisa boa, se tem que falar de coisa ruim, a gente fala de coisa ruim também, né? E o momento hoje é um momento que tem bem mais notícias ruins do que notícias boas, né, pessoal? E é um momento, é um cenário muito disfuncional, né? A visibilidade no mercado financeiro já não é muito alta, hoje é como se a gente estivesse dirigindo um carro numa noite de forte neblina, tá? E quando a gente vê, né, por exemplo, as ações que mais caíram esse ano, mesmo que algumas sejam impactadas aí, como o IRB nem tanto, né, mas CVC, o setor aéreo, várias ações com baixa de 60%, 70%, 50%, né, o Ibovespa caindo quase 40%, até a semana passada nós tínhamos duas ações estavam no positivo, né, a Raia Drogasil, a VEG, as duas já negativaram, hoje a gente tem das mais de 200 que a gente acompanha, das recomendações de longo, de médio e de curto prazo, só uma que está no azul, que é a Telefônica Vivo, né, as ações ordinárias, a gente percebe essa disfuncionalidade, tá? Primeira coisa que é importante a gente comentar, né, pessoal, é que o mercado ele tende a antecipar os movimentos, né? Então, nesse sentido, quando a gente dá uma olhada no cenário macro e como a situação na economia real, não que o mercado financeiro não seja economia real, mas como a economia real vai piorar aí nos próximos meses, a gente pode dizer sim que essa baixa foi uma baixa merecida, né? Foi uma baixa para precificar justamente esse cenário bem pior do que o que a gente tinha antes. Claro que tem algumas ações que caíram mais do que as outras, mas num momento de pânico, boa parte das pessoas não fazem cálculo, sai todo mundo vendendo a qualquer preço. E quando a gente olha, né, que essa crise é uma crise que afeta praticamente todos os setores, isso ainda ajuda a intensificar esse movimento de histeria e todo mundo vendendo a qualquer preço, mas como eu falei, claro, tem alguns casos pontuais aí que foram bem exagerados, né? A gente viu empresas de consumo, de varejo online, por exemplo, o próprio setor de papel e celulose que estão num bom momento e não quer dizer que vão sofrer muito com essa questão da crise, tá? Mas olha alguns números para a gente entender como é feio a pegada na economia real. Setor de combustíveis, né? O consumo caiu 50% esse mês. Bancos brasileiros devem lucrar 20% menos com o coronavírus. Venda no comércio varejista nacional recuou 25% na semana do dia 16 ao dia 22. Consumo de aço no Brasil pode cair 40% no segundo trimestre. Lojas fechadas, shoppings, indústria dando férias coletivas ou diminuindo turnos. Hoje saiu uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria com mais de 734 empresas de pequeno, médio e grande porte, onde 53% delas já perceberam uma queda intensa na demanda. Inclusive, várias empresas estão cancelando os seus guidance, que são as projeções, né? Justamente pela falta de previsibilidade que a gente tem nesse cenário. Ou seja, pessoal, muitas empresas, principalmente as empresas fora da Bolsa, as empresas da Bolsa têm uma capacidade de se endividar, elas têm uma posição diferente, mas muitas empresas vão ficar pelo caminho, outras vão sair com profundas cicatrizes e por isso mesmo sai todo mundo vendendo tudo a qualquer preço. Então a gente vai ver sim, né, pessoal, o desemprego crescendo, né, as demissões aí se intensificando nos próximos meses, provavelmente, infelizmente, esse é um cenário que ainda vai piorar. E isso, pessoal, como eu falei, aí a gente tem que olhar de ação para ação, né, isso de uma forma geral, o pessoal aqui da análise entende que já está precificado pelo mercado. É um cenário bem pior. Ninguém espera mais que a economia vai crescer lá fora como vinha crescendo ou que vai continuar no movimento de recuperação ainda que lento
que era o movimento que a gente vinha acompanhando aqui no Brasil, tá? Agora, pessoal, o que não está precificado? Vamos supor que as quarentenas, e eu não quero fazer juízo de valor sobre as quarentenas, né? Acho que todo mundo tem a sua opinião e que foi uma ideia que todo mundo comprou, que é importante nesse momento, ou a maior parte das pessoas compraram, que nesse momento a gente tem que ter quarentena. Mas se isso não demorar 1, 2 meses para terminar, demorar 3, 4 meses para terminar, os efeitos vão ser muito piores na economia, né? Pô, explodiu a taxa de desemprego, foi para 20%, 25%, daí o negócio pode ser muito pior e isso não estaria precificado, né? Durar mais aí do que 1, 2 meses, que é mais ou menos o tempo que tem estimado, né? Pelo menos é o que a gente vê ao redor do mundo, tá? Já em relação a essa questão do coronavírus, né, pessoal, a gente conversou com vários especialistas, com médicos aí principalmente, com infectologistas nas últimas semanas. O pessoal pesquisou bastante a respeito do tema. Claro que quando a gente trabalha no mercado financeiro, se eu tenho ações da Klabin, eu tenho que entender um pouco de embalagens, um pouco de celulose, né? E sempre que vem uma crise, a gente tem que entender um pouco de outras coisas também, né? Claro que não é uma visão especialista nossa, é por isso que a gente conversa com muitas pessoas também, tá? E eu queria trazer um apanhado aqui de coisas que foram colocadas, que foram meio em comum, assim, por esses especialistas. A primeira, que está todo mundo acompanhando, né, que o número de casos ao redor do mundo eles vão continuar aumentando, né, ainda mais com os países acelerando a testagens, né. Isso até pode fazer com que a gente tenha uma taxa de mortalidade menor à medida que mais pessoas são testadas e, infelizmente, muita gente vai morrer, né, pessoal? Provavelmente todo mundo vai conhecer uma pessoa aí que teve o coronavírus, né? Até porque o intuito dessas quarentenas é achatar a curva de contágio e não colapsar o sistema de saúde. Mas não dá para acreditar, não tem como confiar nesses números que estão sendo divulgados, né, de pessoas infectadas, até porque a gente tem uma subnotificação de pessoas, né? Então, à medida que faltam testagens e depois essas testagens começarem a ser feitas, a gente vai ver sim o número de casos aumentando. Isso não é surpresa para ninguém, né, pessoal? Não é surpresa para um país que não tem coronavírus, caso o coronavírus se instale nesse país, que um monte de gente vai ter coronavírus, tá? E existe sim a possibilidade aí de boa parte das cidades que estão em quarentenas, algumas são lockdown total, outras não, em ficar aí mais 15 a 30 dias. Tem uma postergação disso. Inclusive aqui no Brasil isso já está acontecendo. Além disso, né, pessoal, a cada dia nós temos sim novas possibilidades de tratamento, ainda que as vacinas demorem mais para sair, e esses tratamentos, ajudando na recuperação das pessoas, trazem também uma percepção de que as coisas podem melhorar, sem contar, claro, né, que em breve a gente deve ver números em países como a Itália, como a Espanha melhorando. Isso traz um alento também. Ou seja, né, pessoal, se as coisas começarem a vir, aí a gente abre aspas, depois fecha aspas, menos piores do que o esperado, nesse cenário a gente pode chamar isso de uma questão positiva, né? Porque o mercado está precificando isso, é um caos, né? E é justamente isso que a gente está vendo. Agora, o que alguns especialistas colocaram que a gente entende que ainda não está precificado pelo mercado é se, por exemplo, isso em relação à questão do coronavírus, né? A gente pega o caso da Itália, as pessoas são liberadas daqui a 1 mês, 2 meses, e aí começam a acontecer os casos, qual vai ser a reação? Vai voltar todo mundo para dentro de casa? As pessoas vão ficar se contaminando na rua? Então esse cenário é um cenário que não está precificado, né? Então, nesse sentido, caso isso acontecesse, né, de daqui a pouco colocarem as pessoas para dentro de casa numa segunda onda de infecções, seria bastante negativo, e isso o pessoal entende que o mercado ainda não precificou. Lembrando, né, pessoal, o mercado financeiro, o que nós não podemos ter são incertezas. Enxergar o caminho, por pior que ele seja, é melhor que a gente não enxergar caminho nenhum, né? Por isso que se as coisas começarem a ficar menos piores, como eu comentei, isso pode sim mostrar que essa queda aí foi justa em relação ao que a gente tem, ao que o coronavírus nos apresentou e também esses impactos na economia, né? Outra questão que vale a pena a gente comentar também, pessoal, são as ações dos governos, dos bancos centrais aí ao redor do mundo, né? E quando a gente olha alguns números, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente percebe o tamanho da bomba, né? 40% dos americanos não tem $500 no banco.
né? Na semana passada nós tivemos mais de 3 milhões de pedidos de auxílio-desemprego por lá. Se a situação já é caótica por lá, imagina por aqui, tá? Claro que a gente não vai comparar, né, pessoal, mas é sempre bom traçar alguns paralelos, né, mas não comparar efetivamente. Mas em relação a 2008, né, primeiro o negócio estourou e depois os governos agiram, né? Nesse caso atual, mesmo que o impacto ele seja maior na economia como um todo, já que basicamente em 2008 foi o setor bancário e o setor imobiliário. Aqui no Brasil os bancos não sofreram muito, mas ao redor do mundo a gente pega a situação, por exemplo, dos bancos na Europa, que estão com uma situação ruim até hoje, né? Então naquela época primeiro estourou e depois os bancos centrais, os governos agiram, e dessa vez foi diferente, né? Foi praticamente ao mesmo tempo que as coisas começaram a estourar, os bancos centrais aí ao redor do mundo começaram a agir, né? Mas claro, quando a gente vê as medidas como as anunciadas aqui no Brasil, mesmo que de forma mais tímida e principalmente nos Estados Unidos, só esse pacote de 2 trilhões de dólares que foi aprovado na semana passada é coisa nunca vista, né, pessoal? Isso mostra o tamanho do buraco, mas e que de alguma forma também existe essa vontade para deixar o mundo menos disfuncional, né? E aqui eu não falo só do mercado, né? Nesse momento, o papel, eu não vou julgar se é uma questão de certo e errado, né, pessoal? Mas o papel dos governos e dos bancos centrais tem sido de tentar trazer uma previsibilidade, trazer o mercado um patamar um pouco mais normal, né? Então, dessa vez, mesmo que se questione as atitudes aí dos governos pelo mundo, a boa parte das atitudes, como eu falei, foram tomadas basicamente no mesmo momento que as coisas começaram a piorar. Então nós temos sim medidas anticíclicas, né, e que podem piorar as partes fiscais dos países, né, e olha que no nosso caso aqui, recém o Brasil estava recuperando de um tombo gigantesco, mas que também trazem alento e são necessárias aí para o curto prazo. Então esse cenário, pessoal, está precificado. Ninguém imagina que o mundo vai crescer rápido novamente. Então esse cenário ruim é um cenário que já está precificado. E relembrando, né, pessoal, o que não podemos ter no mercado são incertezas. Enxergar o caminho, por pior que ele seja, é melhor que não enxergar caminho algum. Agora, o que na avaliação do setor de análise aqui não está precificado, e aí a gente vai falar um pouco mais de Brasil, né? Na crise de 2008 nós tivemos um movimento parecido com algumas ações que foram tomadas também de forma anticíclica, só que foram também julgadas como necessárias na época, só que depois, né, pessoal, quando encerrou a crise, essas medidas continuaram e se dobrou a aposta e todo mundo viu no que aconteceu. Então, se no Brasil tiver uma deterioração fiscal muito grande, a gente pode ver o dólar subir, né? A gente pode ter problemas maiores em estados, em municípios. A gente sabe que a maior parte deles não está numa situação muito boa, né? E a gente pode ter também uma nova realidade mais populista que justamente continue apostando nessas medidas que façam uma deterioração de toda a parte fiscal do Brasil. Então, isso não estaria ainda precificado, mas esse cenário ruim que a gente vive hoje, o pessoal entende que sim. E aí muita gente se pergunta, né? Pô, Thiago, eu entendi, boa parte desses movimentos estão precificados. O mercado tende a antecipar movimentos, a bolsa caiu demais, sim, mas ela também pode continuar caindo caso a situação seja pior do que o esperado. A situação das empresas é uma situação ruim quando a gente olha no médio e no curto prazos, e os governos estão tomando ações pelo mundo, né? Como eu falei, sem fazer juízo de valor para as ações, mas elas tendem a trazer uma normalidade, deixar o cenário com mais visibilidade. Será que é uma boa hora? Todos os dias as pessoas nos perguntam, pô, Thiago, será que é uma boa hora de comprar ações hoje? Pessoal, a gente só vai saber se é uma boa hora de comprar ações hoje no futuro. Eu não sei se o bom foi ter comprado hoje ou o bom vai ter sido comprado daqui a um mês, né? Então a primeira questão, pessoal, não tem como saber, tá? Se hoje é o melhor momento. Se a estratégia de vocês é comprar mensalmente, segue a estratégia. Se não está confortável para comprar agora, pessoal, não compra. Ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, quando a gente separa o joio do trigo, tem muita coisa que caiu forte e que não pode ser desprezada, isso tem, então também tem boas oportunidades, principalmente para quando a gente olha no cenário de longo prazo. Até porque, para os preços estarem muito mais baixos do que estavam antes, o cenário tem que estar pior. Não tem como o cenário
tá melhor e o preço das ações caírem sem parar, né? E claro, né, pessoal, falando em termos de tendência, né, pessoal, claramente hoje a tendência do mercado é uma tendência de baixa. E é muito cedo, mesmo que a gente tenha aí mais algumas semanas de alta, para afirmar em reversão dessa tendência. Ou seja, quem vai comprar ações agora, isso falando para a maior parte dos papéis, vai seguir uma estratégia, ou seja, uma estratégia de longo prazo, ou uma estratégia de curto prazo, vai comprar contra a tendência, né? Vai comprar como a gente brinca com a faca caindo. E claro, né, pessoal, nesse momento que a gente vai tentar pegar a faca caindo e que as notícias não são boas, o fluxo de notícias não é bom, e justamente por isso que as ações caíram, né? É muito normal ter medo, é muito normal ter dúvidas. Então tem oportunidade, sim, mas muito cuidado, pessoal, não alavancar demais, diversificar a carteira, não deixar ela muito concentrada e principalmente entender o tamanho da posição adequada em ações. O que a gente viu agora foram muitas pessoas que colocaram mais dinheiro do que deveriam na parte de ações. Eu perguntei para o pessoal da análise, né, qual seria o tempo aí que eles estimam que a gente pode ter uma visibilidade maior, principalmente de informação vindo das empresas, né, pessoal? Porque basicamente o que o pessoal da análise trabalha são com as informações de mercado, são com as informações de entidade de classe, das associações e principalmente das empresas, e eles entendem, né, que é sempre um número, um exercício aí para a gente queimar a língua, mas pelo menos de 2 a 6 meses aí a gente pode ter uma visibilidade maior, e aí a gente vai entender qual é o tipo de recuperação que nós podemos ter tanto na economia brasileira quanto na economia mundial. Provavelmente na China a gente tem uma recuperação mais rápida, né, que seria uma recuperação em V, e aqui no Brasil, né, uma recuperação mais demorada, talvez uma recuperação em U, até porque, como eu comentei, a economia mal e mal aí estava com alguns dados positivos, tá? Então esse é o cenário, pessoal, muito risco, tem risco, como sempre teve. Tem oportunidades também, como sempre teve, né? E claro, né, pessoal, isso, e mesmo quando a gente trouxe o contraponto de coisas que não estão, que estariam no radar, mas que não estariam precificadas, a gente pode ter também problemas daqui a 6 meses que hoje nem estão no nosso radar. Da mesma forma que se a gente estivesse conversando há 1 ano atrás, poucas pessoas falariam a possibilidade de a gente ter um vírus como o que a gente está acontecendo agora. E claro, né, pessoal, muitas empresas vão sair fortalecidas com a crise, assim como já aconteceu em outras vezes, né? A gente pega, por exemplo, o caso de Lojas Renner, uma empresa que deve até aumentar a participação de mercado, porque se está ruim para a Renner, imagina para outras empresas, né? E mesmo com um cenário pior, né, a gente pega a alta do dólar, por exemplo, ajuda muito as empresas exportadoras, tá, pessoal? E relembrando, eu juro que pela última vez, né, o que nós não podemos ter, pessoal, são incertezas. Enxergar o caminho, por pior que ele seja, é melhor do que a gente não enxergar nada, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa previsibilidade maior, as coisas ficam mais tranquilas. O que eu estou fazendo, eu, Thiago, né, pessoal, vou dar os meus pitacos pessoais aqui, não é recomendação para ninguém, né, mas é só para mostrar como eu estou agindo, já que basicamente eu sigo as recomendações da Capitalizo, e claro, a forma que cada um vai investir é diferente de pessoa para pessoa, né? Tanto que a gente sempre incentiva o nosso cliente ele entender o perfil dele, porque ele entendendo o perfil dele, como ele vai dividir a carteira dele, ele consegue seguir as nossas recomendações de uma forma muito mais adequada. Então sempre, pessoal, sempre se organizem antes de investir e atuem sempre com bastante responsabilidade. Hoje a minha carteira é essa, né? Vocês podem ver que eu tenho ainda um capital muito grande na renda fixa, já que o que eu deixo sempre para longo prazo é em torno de 40% do meu capital em ações para longo prazo. Eu acabei aproveitando as últimas semanas para comprar mais, só vou colocar mais ações da minha carteira de longo prazo se o mercado cair mais uns 15, 20%. Eu até tinha comentado isso num outro vídeo. Caso contrário, né, eu vou deixar mais para as nossas estratégias aqui de médio prazo, principalmente do rastreador de tendências, que é uma estratégia que eu gosto bastante. Hoje a gente está posicionado só em 3 operações na ponta de compra nessa estratégia. E claro, se os papéis começarem a cair, a gente cai fora, tá? Então, o que eu, Thiago, como investidor, acredito, lembrando que não é recomendação, é o meu pitaco pessoal, é que sim, hoje existe uma boa simetria, né, e uma boa margem para a entrada para quem quer iniciar a sua jornada ou até comprar mais ações, como eu fiz aí nas últimas semanas, aumentando a minha exposição em ações
aumentei a minha exposição de longo prazo e agora eu vou aguardar aqui as oportunidades pensando mais em médio prazo, de 6 a 12 meses, tá? Ou seja, pessoal, para mim a situação é bastante confortável, justamente porque eu sempre cuido com essa questão do caixa. Se cair, eu compro mais barato, se subir, eu vou para essas oportunidades aqui de médio prazo. Então é sem pressa, né? E à medida que as coisas forem acontecendo aí, eu vou ver a forma de atuar. Só queria pedir desculpas, pessoal, que eu deixei o vídeo meio cortado aqui, porque não estou com coronavírus, mas eu tô tossindo bastante, tá? E só para finalizar, quero deixar para vocês aqui, para quem quiser conhecer mais os nossos produtos de recomendações, né? Tanto da parte de renda fixa, fundos, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, para quem quer montar carteira diversificada de longo prazo, o Full Trader, que é o nosso produto das recomendações de médio e de curto prazo, inclusive a estratégia que eu comentei de médio prazo está aqui no Full Trader, e o completo, que são todas as nossas recomendações. Vou deixar aqui a parte dos conteúdos grátis, o blog, nossa lista do WhatsApp, nosso canal Telegram, e-books, relatórios grátis, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até mais.